Muito bem, a associação parte 2, né? O objetivo dessa matéria é aproximar você, você ouvinte, de pontos, né, essenciais para que você possa entender a mensagem em torno do reino, né? Porque tudo dentro do Novo Testamento está em torno dessa mensagem. E é esse o propósito dessa matéria. Não é focar em outro ponto a não ser as evidências do reino, né? Então eu vou estar construindo ainda, né? Não sei se você já entendeu que o reino foi estabelecido, que eu estou te mostrando o reino, aonde você encontra o reino, mas mais para frente a gente vai se aprofundar um pouco mais e vai observar. Mas só que aqui não fecha, de repente você não consegue entender plenamente a mensagem do reino, né? Mas mais para frente, na próxima aula, vai ter uma explicação que vai ser mais esclarecedora, né? Vai ser mais profunda em relação ao assunto do reino, né? Para que você possa alcançar um entendimento sobre isso. Então vamos pegar aqui essa associação, continuar focando na associação do reino, né? Para que a gente possa entender. Então, se existe um rei, há um reino. Né? Se existe um reino, há um rei. Né? E se há um reino, existem súditos. Né? E os súditos vão estar sobre ordenanças e leis desse reino. Então, observa, né? Vamos observar aqui nessa passagem em Lucas, né? Esse registro. Eu acho que eu avisei lá na frente, nas primeiras postagens dentro dessa matéria. Provavelmente esse é o único assunto que aborda o reino dessa forma, né? Que fala do reino dessa forma. Então a gente vai ler nas andanças de Jesus, que ele tem os episódios de ensino, né? O que vai acontecer? Um grupo chamado de fariseus, eles vão eles vão questionar Jesus, né? E mais uma vez fica implícito a cultura, né? Você vê aqui, ó, que o grupo de fariseus, ele vai questionar Jesus sobre o reino, né? Sobre o reino aqui, ó, de quando seria a vinda do reino. Mas aí Jesus vai falar que o reino não vem com aparência exterior, né? Nem dirão ele aqui ou ele ali, né? Porque o reino dentro, entre, está entre vós. Aqui temos também, vale a pena fazer esse comentário, tem uma questão de estrutura de montagem de tradução que leva para um entendimento externo do reino, né? Mas eu concordo mais com as traduções que diz que o reino está dentro de vós, porque conforme a gente vai progredindo aqui nessa matéria, você vai ver que os apanhados do entendimento, ele vai dar entendimento de que o reino realmente está dentro da pessoa. Está dentro da pessoa, não tem como ser diferente. Só para fazer uma afirmação, né? Então, vamos lá. Então, existe o problema de montagem de traduções que elas vão dar entendimentos um pouco assim diferente, né? Aqui, por exemplo, dá a entender que o reino ele é externo, enquanto outras traduções falam que o reino está dentro de vós, né? Aqui fala que está entre vós. Então dá um tom assim de um diferencial, está dentro ou está próximo, né? Mas você vai ver conforme a gente for desenvolvendo, você vai ver que é mais sensato entender conforme a gente coletar as informações que o reino está dentro da pessoa, não fora da pessoa. Não tem como você identificar o reino de forma visível porque ele está internamente, ele não é externo, né? Como ele diz aqui, né? Deixa eu ver, tá. Então o reino ele está dentro de você, no seu entendimento. Não é físico, em parte mas é espiritual. Então aqui vamos fazer uma outra coletânea sobre a entrada desse reino, né? Como é que se entra nesse reino? A gente já viu essa conversa, né? Mas vamos repassar para a gente poder fixar bem
essa questão da entrada. Jesus teve uma conversa com o principal dos judeus, né? E ele vai estar instruindo ele sobre a questão do reino que ele esperava, ele já almejava, né? Como mestre, ele já almejava isso. E Jesus vai explicar, vai entrar direto no assunto explicando como é que se entra dentro desse reino, né? Jesus vai dizer que, na verdade, ele estava afirmando que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar, não pode vir, não pode estar dentro do reino. Eu estou sendo parafraseador, né? Mas você pode ver aqui que se a pessoa não nascer da água e do Espírito, ela não entra, né? Ela não vê, essa é a afirmação. Então, tem dois tópicos aqui a ser observado e a gente vai estar mais para frente falando de forma mais prática, né? Para a gente saber como é que é executado isso, como é que se entende isso, né? O nascer da água e do Espírito. A gente vai estar se aprofundando mais para frente sobre isso. Mas por enquanto a gente vai fazer coleta de informações. Então, como é que faz para entrar nesse reino? Nascendo de novo, né? Qual é a condição para entrar nesse reino? Nascendo de novo. Qual é a condição para ver esse reino? Nascendo de novo. Tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Por que da água e do Espírito? Então eu quero aproveitar esse momento aqui, por que da água e do Espírito? Por que Naamã ele tinha que mergulhar no rio podre lá em Israel? E não no rio limpo lá na terra dele, na Síria, né? Por quê? A questão era obediência, né? O profeta nem quis receber ele, mandou ele mergulhar no rio, né? E 7 vezes para que ele pudesse ser curado. Então assim ele fez, né? Eu já falei sobre esse assunto em postagens anteriores, e assim sucedeu que ele alcançou a cura da doença dele. Por quê? Porque ele obedeceu a palavra, né? Então aqui é a mesma coisa. Por que da água e do Espírito? Não pode ser do meu jeito, não pode ser assim ou assado? Não, não pode, né? É do jeito que Deus determinou, né? Então, mais para frente eu vou te explicar sobre essa questão do Espírito, né? Que o Espírito introduz a gente dentro do reino. Você se lembra do assunto que tratamos em uma postagem anterior sobre o Espírito, né? A gente falou sobre a autoridade espiritual. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, então ele tem um trabalho, né? Ele executa esse trabalho. Não sei te explicar como, e nem você vai saber um dia explicar como, mas simplesmente por aceitação ele efetua. Então eu falei sobre os substantivos próprio comum, né? O substantivo próprio, ele é uma escrita destinada para pessoa, né? É um pronome da pessoa, é um nome próprio da pessoa. E o substantivo comum, ele é comum, ele pode ser para um objeto, para um ser inanimado, um ser animado. Eu falo de uma planta, eu falo de um cachorro, de um bicho, né? De um objeto, né? Então esses são nomes que podem ser distinguidos dessa forma. E aqui prova que a palavra ela nos orienta, né? Rosa substantivo próprio e rosa substantivo comum.